eu vou passar a palavra agora para o Viking da programação, porque o Viking do software livre já é uma posição que já foi tomada pelo Oli, né? Então, mas é um Viking também, então tem que botar a posição do cara aí. É. O vermelho mais vermelho do nosso mercado, meu grande amigo, Elton Mineto, cara feríssima, vou deixar o cara na resposta agora, cara feríssima aí, cara muito, eu estou tentando não usar um palavrão, né? Mas o cara é bom demais, então curtam a Keynote aí, porque o Elton é um cara sensacional, é um verdadeiro presente ter o Elton dentro do evento com a gente. Então, vermelho, agora que eu deixei você mais vermelho ainda, é tudo com você, meu querido, tá bom? Boa palestra, cara. Boa atividade a todos, bom evento a todos. Beijo grande. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Obrigado, Galvão. Deixou com vergonha. É muito viking para um negócio só, né? Então, vamos lá. Então tá, eu vou falar sobre arquitetura de software e um pouco sobre a Clean Architecture. Primeiro, eu quero agradecer o convite para estar aqui nesse evento, tá muito, muito bom. Parabéns por terem conseguido fazer mesmo as adversidades, a gente fazer remoto aí. Acho que software livre é isso, né? A gente conseguir resolver os problemas mais rápido. Então vamos lá, meu nome é Elton Mineto, eu sou desenvolvedor de software há um bom tempo, há mais de 20 anos. Nos últimos anos eu tenho trabalhado bastante com arquitetura, como líder técnico, então é uma área que eu gosto bastante. Vou falar um pouco sobre a arquitetura de software em si, bem rapidinho, e aí alguns exemplos da Clean Architecture, que é uma dessas arquiteturas, é uma que eu venho usando nos últimos 3 anos, venho gostando bastante. Esse é meu site, eltomineto.dev, então lá vai estar esses slides dessa palestra e alguns outros conteúdos e outras palestras. Beleza? Vamos lá, vamos começar pensando sobre a arquitetura de software em si. Vamos dar uma olhada nesse diagrama aqui. Esse aqui é um diagrama de arquitetura, né? Então, se a gente olhar aqui, prestar um pouquinho atenção, a gente vai ver, tem aqui umas mesas, tem mais mesas, computadores, tem armários aqui, tem uma boa área de circulação, escadas. Então, se eu pensar um pouquinho, provavelmente eu vou chegar à conclusão de que isso aqui é uma biblioteca, certo? Então, isso parece muito com a biblioteca de uma faculdade, de uma escola, de uma universidade. Mas beleza, vamos voltar para software, né? A gente está trabalhando com software e não com prédios. Então, se a gente olhar para essa estrutura de diretórios, o que essa estrutura me diz? Ok, tem um nome blog aqui, mas olhando aqui dentro, app, bin, config, tem aqui um gem file, tem um rake file, então eu deduzo que é uma aplicação Rails, certo? Olhando essa aplicação aqui, essa arquitetura, esse diretório aqui, o que eu vejo? Tem o Laravel aqui, tem user, PHP, eu sei que é PHP, tem Composer JSON. Olhando isso, que conclusão eu vou chegar? Que é uma aplicação Laravel. Olhando esse diretório aqui, tem aqui um admin PY, tem um models PY, tem um forms. Eu deduzo que isso é uma aplicação JSON, Django, certo? Então, essa é a provocação. O que tua arquitetura, ela grita? Quando você olha para a estrutura de diretórios do seu projeto, o que essa estrutura de diretórios fala para ti? Ela fala que ela é um sistema de contabilidade ou ela fala que é um projeto Rails, Laravel, Django, etc. Certo? Então, esse é a primeira provocação, o primeiro desafio. Olha para o teu projeto e responda isso. Olhando para esse projeto aqui, a estrutura de diretórios. Beleza, eu tenho uma API aqui, eu tenho um domain, eu tenho entidades, tem uma entidade usuário, uma entidade livro, tem um caso de uso, empréstimo. Legal. Provavelmente isso é o sistema de uma biblioteca, certo? Então, essa é a mensagem, essa é a ideia. As arquiteturas de software não são, ou pelo menos não deveriam ser, sobre frameworks. As arquiteturas de software do teu projeto não deveriam ser fornecidas pelos frameworks. Frameworks são ferramentas que a gente pode usar elas para resolver problemas.
As arquiteturas de software deveriam falar sobre o sistema que elas estão desenvolvendo e não sobre os frameworks ou as ferramentas que estão sendo usadas, certo? Então, essa é uma ideia importante, assim, você olhar para o teu software, para o teu diretório do teu projeto, e você tem que, essa arquitetura que está ali, essa estrutura de diretórios, ela tem que gritar o que ela deveria fazer, e não o que ela está usando, né? As arquiteturas de software são estruturas que suportam os casos de uso do projeto, certo? Então, esse é o objetivo de se ter uma arquitetura de software. Essas estruturas elas têm que suportar o negócio e não as ferramentas. Uma boa arquitetura de software ela permite decisões como frameworks, banco de dados, servidores serem adiadas. Essa é uma definição que eu gosto bastante. Assim. A arquitetura de software você pode ela permite que você adie as decisões. Então, você pode começar a desenvolver o teu produto, o teu software, sem se preocupar com o banco de dados, sem se preocupar com onde é que ela vai estar hospedada, certo? Uma boa arquitetura de software permite que mudanças dessas decisões sejam fáceis de serem tomadas. Então, para mim, se eu fosse tirar um slide dessa apresentação, seria essa. Que uma boa arquitetura permite que decisões importantes sejam postergadas, e depois que elas forem tomadas, uma boa arquitetura permite que você mude facilmente. O que significa isso? Eu escolhi usar Postgres. Se eu precisar, por algum motivo, trocar o Postgres por Oracle, ou por MongoDB, ou por qualquer outro sistema de banco, essa decisão ela não tem que ser dolorosa, ela tem que ser fácil de ser tomada. Eu posso tomar isso de uma maneira mais fácil. Se a tua arquitetura que você está usando permite essas duas coisas, você está usando uma arquitetura boa o suficiente para o teu projeto. Independente se é uma clean architecture, se é uma arquitetura hexagonal, ou em camadas, ou o que você quiser chamar, essa é uma boa medida para você saber se está fazendo certo. Então, nesse momento, deve ter pessoas aí criando um bonequinho voodoo ruivo e espetando ele. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando que frameworks são ruins, que a gente não deveria usar frameworks. Quem me conhece sabe que seria hipocrisia, porque eu escrevi um livro sobre frameworks uns anos atrás. Então, o problema não é framework, tá? Então, essa é outra coisa que eu quero deixar claro aqui nesse slide aqui, que eu não estou falando que usar framework é ruim, eu estou falando que, não sou eu que estou falando, claro, os autores falam que você não pode depender do framework. O framework ele tem que ser apenas uma das ferramentas que você vai usar para resolver seu problema. Beleza? Então, desfaçam seus bonequinhos voodoo ali, pelo menos por esse motivo. Talvez tenha outros, mas esse motivo não é o suficiente. Beleza? Então, legal. Então, eu falei rapidamente sobre arquitetura de software. Então, eu não quis mergulhar muito em arquitetura. Eu acho que existem bons livros, bons autores sobre arquitetura, mas eu acho que esses slides anteriores são os que mais me marcaram quando eu comecei a estudar arquitetura com mais afinco, assim, foram os que mais curti, assim, é um bom resumo, eu acredito que eu uso para mim, assim, para validar se a arquitetura da empresa que eu estou trabalhando, do projeto que eu estou trabalhando, se ele atende principalmente esses dois pontos aqui. Então, eu recentemente troquei de empresa e uma das primeiras coisas que eu fiz foi olhar para a arquitetura e fazer um check disso. A arquitetura permitia fazer essas duas coisas, sabe? E sim, permite, então eu fiquei feliz, independente da arquitetura que estava sendo usada. Vamos lá, vamos falar sobre a Clean Architecture. Então, a Clean Architecture, ela surgiu, esse termo, a arquitetura limpa, ela surgiu num post, nesse post que está linkado aqui, depois pode estar no meu site, essa apresentação, de um cara chamado Robert Martin, o Uncle Bob, né? Ele é um autor bem famoso, autor de alguns livros. Ultimamente ele tem falado algumas besteiras na internet, mas vamos desconsiderar isso pelo bem dessa palestra. Vamos focar só na parte boa. Então esse post, foi a primeira vez que ele falou sobre isso, se não me engano, ele é 2014, 2015, e alguns anos depois, acho que 2017, 2018, se não me engano, ele lançou esse livro, que agora está traduzido para o Brasil, que é Arquitetura Limpa, o Guia do Artesão para a Estrutura de Design de Software. Então, o livro ele é uma pequena bíblia, assim, ele tem algumas partes que eu acho que são meio difíceis de ler, meio enrolação no começo, mas o conteúdo principal dele é bem bom.
mas essa é a origem. É alguns termos relativamente novos, mas que fazem bastante sentido. Por que eu gostei dessa arquitetura? Tá? Então, ela tem alguns princípios que norteiam ela. A primeira é ser independente de framework. Então, é aqueles contextos que eu falei, aqueles exemplos que eu citei no começo, né, do framework não ser o que guia as nossas decisões de arquitetura. Então, a Clean Architecture vai por esse sentido, de ser independente de framework. Ela é testável, então daqui a pouco eu vou falar sobre como é que ela divide o teu software, né? E ela divide em camadas, e todas essas camadas são muito facilmente testáveis. Isso é bem legal. Estamos em 2020, né? Acho que não preciso advogar pela importância de se usar testes de software, mas você usar uma arquitetura que facilite a definição, a separação dos testes, para mim foi bem útil, foi bem legal, assim, saber que, nessa camada essa camada é responsável por isso, então fica muito mais claro o que testar em cada camada. Vai ficar eu vou falar sobre isso daqui a pouco de novo. Independente de user interface, quando a gente fala de user interface aqui, a gente não está se referindo à interface gráfica, não, a um navegador ou qualquer coisa. Independente de interface de acesso às tuas regras de negócio, né? Isso significa uma API, um aplicativo de linha de comando, um chatbot, uma interface gráfica, um aplicativo móvel. Então, o teu projeto ele tem que ser independente dessas formas de acesso às tuas regras de negócio. É independente de banco de dados, então você consegue trocar essas decisões, né? Então aquelas slides anteriores permite você trocar as decisões, então se você precisar trocar de banco de dados, por exemplo, fica muito mais fácil. E na verdade ela é independente de qualquer agente externo. O que é um agente externo nesse contexto? Uma API de terceiros, um banco de dados, sei lá, um storage, qualquer coisa que seja externa ao teu regra de negócio, ao teu domínio, facilita você trocar isso sem muitos traumas. Assim. Então, vamos lá. Ela divide o nosso código em 4 camadas. Provavelmente alguns de vocês já viram outras arquiteturas, como a arquitetura hexagonal, a arquitetura a arquitetura Onion, MVC, vocês vão ver que tem várias similaridades com outras arquiteturas, certo? O que eu gostei da Clean Architecture quando eu descobri ela, em começo de 2018, se não me engano, foi essa facilidade, assim, essa simplicidade. Ela pega vários conceitos que são de outras arquiteturas e simplifica isso bastante. Tá? Então, para mim, isso foi um diferencial bem legal. Então, ela divide nosso código em 4 camadas. A primeira camada são as camadas de entidade. Elas representam as entidades das regras de negócio. Então, ela representa aqui eu vou representar todas as entidades que fazem sentido para o meu negócio. Naquele exemplo que eu comentei antes, que vou mostrar agora, do negócio de uma biblioteca. Então, quais são as entidades? Livro, pessoa, usuário, sei lá, multa, essas coisas são as coisas com as quais eu vou manipular, certo? Pessoa, aluno, todas essas entidades, certo? A camada de use cases são as regras de negócio da minha aplicação. Emprestar livro, devolver livro, cobrar multa, cadastrar usuário, são todas as regras que eu vou aplicar a essas entidades. As outras 2 camadas é a camada de controller. A camada de controller, ela é a camada de acesso aos teus use cases. Então, ela que faz essa porta, ela adapta e converte os dados do formato das entidades, que são coisas internas, para o mundo externo. Tá? Então, ela faz um meio de campo, ela que é responsável por fazer essa interface entre o mundo externo, entre os teus usuários e os usuários da tua regra de negócio, né? E a tua regra de negócio em si. E a camada de framework driver, que é tudo que é externo, framework, banco de dados, gerador de JSON, XML, qualquer coisa que seja externa, que fica nessa camada mais externa mesmo.
Esse é o desenho clássico da apresentação da Clean Architecture, é o que está lá no primeiro post lá do Uncle Bob. Então, aqui no meio, no miolo aqui, eu tenho as minhas regras de negócio. Ao redor dela, eu tenho os meus use cases. Ao redor dela, eu tenho os meus controllers, meus gateways e meus presenters. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas presenters e gateways não é obrigatório, você, né? Não é todo mundo que precisa usar ou que usa, mas fica na camada de controller. E a camada mais externa é tudo que é os meus frameworks e drivers aqui, dispositivos, a internet, interfaces externas, o banco, etc. Então, a ideia é que o caminho aqui de dependência seja sempre de fora para dentro. Então, as entidades só conhecem elas mesmas. Os use cases só conhecem eles, as regras de negócio e as entidades. Os controllers conhecem os use cases. Então, é sempre a camada externa conhece as mais internas, e não ao contrário. Então, a entidade ela não sabe nada sobre use case, ela não sabe nada sobre controller, etc. Certo? Esse é o fluxo. Esse outro desenho, ele é bem parecido, ele faz meio que uma analogia com ports e adapters, né, com a arquitetura hexagonal. É o mesmo conceito. Então, no meio aqui eu tenho as entidades, aqui eu tenho as use cases. Você pode ver que das mesmas cores aqui eu tenho essa interface, essa camadinha aqui, né? Então, a camada externa, os controllers aqui, eles acessam usando as use cases, e que é a parte de camada externa, frameworks e drivers aqui, é acessado também por aqui. Então, tua regra de negócio, ela fica encapsulada, fica protegida dentro de uma redoma aqui, né? Então, os use cases é que fazem a porta disso tudo. Então, se você procurar no Google por Clean Architecture você vai achar implementações disso em várias linguagens, em Go, em Python, em Swift, iOS, PHP, Django. Então, isso é legal. São conceitos bem simples e bem universais que você pode adaptar isso para cada linguagem. Então, como toda boa arquitetura, ela define conceitos. Os detalhes da implementação, você vai definir isso como você quiser, como você adaptar isso para a tua linguagem. Eu tenho uma apresentação sobre essa Clean Architecture em PHP e eu vou falar aqui sobre Go, mas se você procurar no Google pegar um exemplo de Go, você vai achar mais de uma implementação com pequenas nuances, com pequenas diferenças aí de implementação, mas que respeitam os mesmos conceitos. Então, isso é o principal. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui sobre Clean Architecture em Go. Não se preocupe se você não conhece a linguagem Go. Se você não conhece, eu recomendo que dê uma pesquisada. É uma linguagem que eu adoro, é muito boa. Mas aqui eu vou falar sobre... porque se você não conhece, não se preocupe, ela é bem simples, é bem fácil de entender. Os códigos são bem autoexplicativos. Tá? Então, vamos lá. Camada Entity. O que vai ter na nossa camada de entidade? Então, essa é a estrutura de diretórios do meu projeto. Então, eu tenho aqui aquele projeto que eu mostrei anteriormente. Eu criei um diretório domain. De novo, isso não é obrigatório, isso não... você vai ver outras implementações disso com outros nomes. Eu separei, eu achei mais didático fazer dessa forma. Dentro da camada domain, eu tenho uma pasta entity e dentro dela eu tenho um diretório para cada entidade. Eu tenho um arquivo entity.go aqui que seria o que é genérico, a criação dos IDs, essas coisas. E aqui dentro eu tenho um diretório chamado book. Então, eu vou mostrar aqui esse diretório. Pessoal, tá dando para ver o meu VS Code de boa? Alguém dá um ping aqui no... Legal? Tá, esse tamanho de fonte tá bom? Beleza. Então, dentro da minha camada entity, eu tenho dentro do meu livro, eu tenho tudo que faz referência a esse livro. Então, aqui eu tenho minha entidade, livro, que ela é uma descrição. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Botão 18. Melhorou? Tá.
Então, aqui dentro da minha entidade, meu pasta book, eu tenho o meu entity.go, que eu tenho a definição do que é o meu livro. Como eu estou falando de Go, aqui eu estou usando structs. Se eu estivesse usando PHP, por exemplo, eu usaria um objeto do tipo livro, certo? Aqui ele só tem a definição do que ele é. Aqui dentro também eu tenho eu tenho uma camada aqui de use case, que é que eu chamei de manager. O manager, ele é uma use case que é responsável por manipular a minha entidade, certo? Ele é um use case bem simples. Ele faz o quê? Ele faz a manipulação crude da minha entidade. Então, ele tem criar livro, pegar livro, buscar livro, listar, deletar, etc. Atualizar, certo? Então, essa é a minha camada de use case que manipula a minha entidade, certo? Eu tenho aqui também, dentro desse diretório, eu tenho alguns arquivos que representam a minha camada de framework driver, que é a minha camada de conexão com o banco de dados. Pode ver que o meu manager, ele recebe alguma coisa que implementa uma interface chamada repositório. A minha interface repositório, ela faz o quê? Ela tem pegar, listar, procurar, criar, atualizar, deletar. Minha camada de repositório, ela é composta por essas duas pequenas interfaces aqui. O que significa isso? Que o meu manager, ele vai receber qualquer coisa que implemente essa interface. Então, ele pode ser, eu posso implementar essa interface em vários bancos de dados. Por exemplo, eu tenho aqui implementado essa interface em memória, que ele guarda tudo em memória. Eu tenho implementado aqui em MySQL, que faz as minhas consultas, insert, update, select. Se eu precisar agora fazer uma implementação de banco de dados para MongoDB, por exemplo, eu vou implementar essa interface aqui, e quando eu instanciar o meu manager, no deck um new manager, eu passo para ele esse novo repositório. Então, aqui dentro eu tenho todas as minhas camadas aqui. Então, eu tenho minha camada de entidade, tenho minha camada de use case, que é o manager, eu tenho minha camada de framework driver, que é meus bancos de dados aqui. Tá? Eu ainda não tenho a camada de controller, porque isso vai ficar mais para frente e vai ficar mais claro. Beleza? Então, aqui dentro eu tenho tudo que representa um livro, eu tenho tudo que representa um usuário também. Aqui eu tenho mocks, eu tenho fixtures, eu tenho coisas mais avançadas que não são específicas daqui, mas são úteis para fazer testes, etc. Beleza? Voltando para cá, então aqui dentro eu expliquei o que tem. E aí eu tenho uma outra camada aqui que eu chamei de use case. Então, como eu comentei, dentro da camada entity aqui, eu tenho dentro do meu livro, eu tenho já a camada entity, use case e framework driver específico aqui do meu usuário. Só que a minha regra de negócio, eu tenho regras de negócio que vão usar mais de uma entidade. Por exemplo, eu tenho um empréstimo de livro. Eu vou precisar de um livro e de uma pessoa, de um usuário. Então, aqui na minha camada de use case, eu tenho essa regra do negócio. Então, meu novo use case aqui, ele recebe um use case de user e um use case de livro. Ele recebe um gerenciador de livros e um gerenciador de pessoas, de usuários. Então, aqui eu vou emprestar o meu livro. Eu vou pegar um livro, pegar um usuário, vou pegar o livro, vou verificar se não tem, aí as regras do negócio, não tem quantidade suficiente, eu retorno um erro. Se a pessoa já emprestou aquele livro, eu retorno um erro que ela já foi emprestada. Se não, eu atualizo a quantidade de livros, diminuo a quantidade de livros e atualizo o usuário como dono que emprestou aquele livro. Veja só que minha camada de use case, ela é só regra de negócio. Ela não sabe aqui banco de dados, ela não sabe onde vai ser usada, ela não sabe se ela vai ser usada numa API ou num chatbot, não interessa. Minha camada de use case, ela só tem regras de negócio, certo? Então, isso ajuda muito a fazer testes.
Então, por exemplo, na minha camada de use case aqui, eu tenho um teste de use case. Ó. Testar é um empréstimo. Eu crio mocks aqui para não bater direto no banco de dados. Vou fazer o teste do livro não encontrado. Então, criei um usuário, criei um livro, e eu espero, o meu mock aqui espera que quando eu encontrar o livro, fizer a busca do livro, vai retornar livro não encontrado. Aí, então, eu espero que tenha um erro. Eu espero que... Vou fazer o teste do livro não encontrado, desculpa, que era o user, né? Do livro não encontrado. Então, sim, eu espero que quando executar o teste, a busca de usuário, retorne esse usuário aqui. Então, você consegue testar aqui só a tua camada de use case sem se preocupar com as outras camadas, certo? Então, deixa o teu teste muito mais enxuto. Fica muito mais claro, como eu comentei antes, como as camadas estão bem divididas, fica muito mais claro o que testar em cada camada. Aqui minha camada meu livro aqui, eu também tenho um teste. Eu espero que o teste de criar. Então, eu tenho aqui, eu vou instanciar a conexão, um manager em memória. Então, aqui eu criei um banco de memória, porque eu sei que o banco de memória vai funcionar, porque ele implementa a mesma interface. Eu espero que se eu der um create, retorna que não tem erro, retorna um ID e não tem a data de criação é diferente de vazio. Então, cada camada está muito bem separada e muito bem testada, certo? Então, se eu rodar aqui um teste, eu posso rodar o teste só desse pequena camada aqui, desse pequeno... rodei só o teste aqui. Eu posso rodar o teste do empréstimo. Então, eu sei que essa camada está testada e não interessa as camadas acima ou abaixo, porque eu sei que elas também estão testadas. Então, rodou os testes aqui. E aí, vamos para a última camada, que é a camada de controller. Então, a camada de controller, ela é responsável, como comentei, por fazer essa interface que vem do mundo externo para as minhas regras de negócio. Então, vamos lá. A gente sabe que uma aplicação hoje, ela pode ter várias formas de se acessar. Então, eu posso aqui, nesse exemplo, acessar minhas regras de negócio através de uma API ou através de um aplicativo de linha de comando. Então, aqui no meu aplicativo de linha de comando, ele é uma camada de controller. O que ele faz? Olha só, eu conecto num banco de dados, eu vou usar MySQL. Então, eu conecto no banco de dados aqui, crio uma instância do manager MySQL, e um repositório, passo para o meu livro aqui, meu gerenciador de livros, esse repositório do banco de dados, e eu vou fazer uma busca. Então, a minha camada de controller está usando a minha camada de use cases de livro. Vou fazer uma busca de livro aqui. E aí, se der tudo certo, ele vai mostrar aqui na tela, senão vai dar erro. Então, essa minha camada de controller, ela só faz isso, certo? Ela recebe os dados via linha de comando, instancia uma conexão com o banco e usa o meu use case, certo? Ao mesmo tempo, aqui eu tenho o teste dessa camada. O que eu preciso testar nessa camada? Eu preciso testar os parâmetros, preciso testar os resultados, eu não preciso testar se está conectando com o banco, se a regra de negócio da busca está correta ou não, porque isso eu já testei lá na minha camada de use case. E aí eu tenho outra camada aqui, outro exemplo de um controller, que é o meu controller web. Então aqui eu tenho, deixa eu mostrar aqui os parâmetros, a minha configuração da minha API. Então, se vier tipo get o v1 book, eu vou executar essa função aqui, e vou passar para ele um manager, um use case, no meu caso, que é o use case de livros. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que essa camada faz, o que a camada de controller web faz? Pegar os parâmetros da request, chamar um use case e gerar um output, gerar uma saída, uma response. Então, isso é o que ele está fazendo. Não se preocupe se você nunca viu o Go, mas eu acredito que é bem simples, né? Eu estou pegando da URL o título, se tem título, se o título está vazio, eu estou mandando listar todos os livros, se não, eu estou mandando buscar a partir do título. Então, aqui ele trata os erros. Se não, se tem
not found, retorna um erro em 500, etc. Outra coisa que, se a gente olhar lá naqueles slides, naquele desenho do Uncle Bob, ele bota na camada de controller o presenter. O que o presenter faz? Lembrando desse desenho e da definição da camada de controller, ele é responsável, na camada de controller, por transformar os dados do mundo interno para o mundo externo. O que isso faz? O que isso quer dizer? Vamos pegar um exemplo mais claro aqui. O exemplo do user. Lá na minha entidade user, eu tenho, por exemplo, a senha do usuário. Ó, deixa eu pegar aqui, user.go. Aqui. Opa. Olha, dentro do meu usuário, eu tenho, por exemplo, a senha. Quando eu vou mostrar isso na web, eu não quero mostrar a senha. Então, aqui minha camada de controller, o que eu faço? Eu crio um usuário do presenter. Eu crio uma representação daquele usuário que faz sentido para a web, que é ter só o ID, o e-mail, o usuário e primeiro nome e segundo nome. Eu escondo informações. Então, isso é um exemplo do que o meu controller faz. Ele recebe os dados, os parâmetros do mundo externo, chama os meus use cases e traduz a resposta para o mundo externo. Aqui na minha linha de comando, ele fez exatamente a mesma coisa. Como é que é traduzir o resultado da busca de livro para uma linha de comando? É imprimir na tela. Imprimir o título e o autor. O meu web faz a mesma coisa. Ele traduz aqui também. E aqui tem os outros exemplos, né? A camada de o meu empréstimo aqui é a mesma coisa. Eu quero emprestar um livro. Então, ele vai receber um use case de livro, um use case de usuário e o use case de empréstimo. Certo? E aí ele vai buscar, vou tentar buscar o livro, vou tentar buscar o usuário, tentei buscar o usuário e vou fazer o empréstimo. Os testes dessa camada são bem simples também, ó. Vou testar aqui a lista de livros. Eu quero que, quando executar o V1 livro, eu espero que o resultado seja status OK. Eu vou fazer uma pesquisa com livros não encontrados. Eu espero que, sem fazer aquela pesquisa, o resultado seja not found. Então, cada camada, ela está muito bem definida. Então, aqui pode ver que eu estou usando um mock. Ou seja, eu estou usando um falso, né? Não estou usando a conexão real com o banco de dados. Porque eu sei que os meus use cases estão testados. Então, eu preciso só testar o que essa camada faz. Isso me ajudou muito no decorrer desses últimos 3 anos a deixar bem claro o que testar em cada camada. Porque como cada camada já está bem definida, eu sei que as camadas internas estão testadas, para camadas mais externas estão ficando mais claro. Ficou mais... A responsabilidade de cada das camadas fica mais clara e fica mais fácil de se testar nesse caso, né? Aqui também eu posso rodar o teste só desse cara aqui. Beleza. Lembrando que aqui eu não tenho Docker Compose PS. O meu banco de dados está parado. Eu não tenho banco de dados, eu não tenho nada aqui rodando. Então, eu estou testando tudo usando mocks ou usando banco de dados em memória, porque eu implementei ele em memória, etc. Poderia usar SQLite, etc. Então, eu consigo aqui testar todas as minhas camadas independentes uma da outra. Lógico, se eu quiser testar tudo, também posso fazer um make test aqui, que vai testar todas as camadas, todas juntas, ou eu posso testar todas elas em separado. Então, testou todas as camadas aqui, nenhuma delas deu erro, certo? Então, aqui tem o que eu comentei. Pode existir múltiplas formas de acesso ao banco de dados. Então, se eu precisar agora, agora o nosso regra de negócio precisa ser acessado via um aplicativo, um chatbot, ou via um dispositivo embarcado, ou via um mobile, sei lá. Então, eu posso criar outras formas de acesso aqui, outras camadas de controller que vão reutilizar todas as minhas regras de negócio, os meus use cases. A gente tinha um caso na Coordination, que era a empresa que eu trabalhava antes, que eu tenho essa mesma estrutura aqui, as minhas regras de negócio, e a gente tinha
aplicativo de linha de comando, Lambda Functions, APIs e chatbot. Tudo isso usava os mesmos use cases. Eu simplesmente tinha controllers diferentes, que acessavam as mesmas funções, a mesma camada. Aqui tem os exemplos que eu falei, depois vocês podem olhar com calma. API aqui. Esse exemplo está no meu GitHub, então github.com/emineto, tem lá, se tu pegar só a /emineto, está lá em destaque, é o Clean Architecture Go V2, tá? Tem a versão anterior também, essa V2 está um pouco mais didática, recomendo dar uma olhada nessa. Tem algumas referências aqui que eu quero deixar, então essa Screaming Architecture, que é de onde veio aqueles conceitos do que a sua arquitetura grita para ti, né? O que ela fala quando você olha para ela. A Clean Architecture, as duas referências. Tem esse post que eu escrevi sobre o que eu aprendi usando o Clean Architecture em 2 anos de usar no dia a dia. Tem esse link que eu estou juntando vários links sobre arquitetura de software, então aqui é um link que é um agregador de vários textos, vários vídeos e posts que eu estou guardando. Então, se alguém quiser depois dar uma olhada, eu vou deixar isso no meu site. Eu vou abrir para perguntas, agora acho que eu tenho uns 10, 15 minutos, uns 10 minutos eu acho, para perguntas. Então, esse é meu site, aqui está esses slides e também outros textos. E esse é meu Twitter, se alguém quiser me seguir. Beleza? Galvão, não sei como é que funciona as perguntas, se eu respondo as que vêm aqui pelo chat ou se a gente abre... Opa, é pelo chat mesmo, Ineto. Show. Alguém tem alguma pergunta? Alguém comentou aqui que tem vários problemas que poderiam ser resolvidos se tivéssemos pensado nisso 6 anos atrás. Cara, é bem isso mesmo. Então, quando eu mudei de empresa e comecei a desenhar a arquitetura nova da empresa, eu não quis passar por problemas que eu tive no passado, sabe? E aí eu procurei algumas coisas e encontrei várias arquiteturas, e a Clean Architecture foi a que mais resolveu meus problemas sem dar um overhead assim muito grande de conhecimento e de mudança, né, de paradigma e tal. Então, resolveu vários problemas que eu tinha passado, que eu tinha enfrentado antes, sabe? Tipo, confundir coisas, colocar regras de negócio em controller, regra de negócio em entidade, e com o tempo isso começar a ficar complicado, né? Uma comparação entre essa arquitetura e a arquitetura MVC. Então, cara, a arquitetura MVC, ela funciona para várias coisas, para vários projetos, mas para projetos mais complexos, assim, ela pode começar a se tornar um problema, sabe? Então, o problema da arquitetura MVC, eu vejo ela é muito focada na arquitetura, assim, a arquitetura MVC, ela leva muito você a usar ela como a estrutura do teu projeto, sabe? A Clean Architecture e a arquitetura hexagonal, etc., elas levam a você pensar um pouco mais nível de DDD, assim, você pensar um pouco mais em domínio, e aí você ter a tua... Pode ver que a estrutura de diretórios que eu fiz aqui, ela é bastante voltada para o negócio, certo? Então, eu tenho aqui o negócio de livros e não o negócio do MVC, sabe? Não a estrutura do MVC. O MVC funciona para projetos, sabe? Vou fazer, por exemplo, com certeza eu não usaria essa estrutura aqui para fazer o meu blog, por exemplo, porque é um projeto menor, um escopo menor, e o MVC funciona perfeitamente. Mas para um projeto maior, tipo, agora eu estou trabalhando, a gente está desenvolvendo praticamente um sistema de uma universidade, fazendo uma comparação simples. Então, é complexo, tem vários times diferentes, com regras de negócio totalmente diferentes. Então, isso é muito complexo para eu fazer com MVC, sabe? Então, o MVC funciona, mas dá uma olhada aonde se encaixa legal, sabe? Qual caminho você aconselha para quem está iniciando no aprendizado de arquitetura de software? Sou de sysadmin, estou migrando para dev. Legal, eu acho que você dá uma olhada nos conceitos das arquiteturas, assim, tipo, a Clean Architecture ajuda bastante porque ela é muito simples. Eu acho que é uma boa porta de entrada para arquiteturas um pouco mais complexas é a Clean Architecture, porque ela é um pouco mais simples do que você pegar uma arquitetura mais complexa. Então, vai ser, acho que, muito mais fácil você começar a se aventurar por arquiteturas por uma arquitetura mais simples. O MVC é uma boa arquitetura para quem está começando,
desde que você entenda aquilo que eu comentei antes de onde é que ela se encaixa, a Kinect Architecture seria um segundo passo, assim, se você nunca viu nenhuma arquitetura, a MVC te ajuda a começar, e a Kinect Architecture, ela aprimora um pouco para você, vários conceitos, e depois você começa se precisar, pegar outras coisas mais complexas. Eu acho que a Clean Architecture vale bastante, assim, dá uma olhada nela. Dá uma olhada também, cara, em conceitos de DDD, que são bem interessantes, que são conceitos de você guiar o teu desenvolvimento pelo domínio de negócio, e aí dentro do domínio de negócio você pode ter várias arquiteturas diferentes dentro dele. Beleza? Vamos ver, o Lucas comentou, pelo que eu percebi, o LOA em si é uma relação entre livro e usuário, mas existe apenas para o agora. Não tem um histórico que alguém queira custar no futuro. Qualquer outro motivo assistir somente a LOA, realmente, nesse caso, ela ainda seria um use case, eu receberia o livro e o usuário no manager da LOA. Deixa eu ver se entendi. Existe apenas o agora, certo? Ou qualquer outro motivo, assistir somente a LOA, realmente. Eu acho que eu entendi. Esse exemplo que eu fiz aqui, ele é bem didático, tá, Lucas? Eu concordo contigo. Se a gente fosse estressar um pouco mais o domínio, com certeza eu deveria ter uma entidade LOA, empréstimo, e ela continuaria. A única diferença que eu faria aqui, basicamente, seria que ali quando fizesse a regra. Isso é uma boa pergunta, cara. Se eu quisesse refatorar agora o meu projeto, eu iria refatorar simplesmente dentro do use case aqui. Eu queria criar uma entidade LOA, empréstimo, e dentro do meu use case, onde eu faço ali o create, ao invés de manipular o usuário, o livro, eu ia manipular o empréstimo, certo? E aí, dentro dela, eu faria um histórico, quando remover, simplesmente não apaga, muda o status. Então, é uma boa pergunta, seria uma refatoração. Que legal que se eu refatorar agora, pensando nisso, eu vou refatorar a camada ali de use case e empréstimo. Eu não vou quebrar, por exemplo, os controllers. Então, eu acho que é uma boa refatoração desse projeto, e com certeza, se fosse um projeto mais real, isso iria aparecer, sim. Não sei se eu respondi, Lucas. Faz sentido a minha resposta? No caso, como é uma entidade mais complexa, ainda assim ela vai continuar no use case, porque é uma interação entre vários. O detalhe é que só o use case seria refatorado nesse sentido, basicamente, né? Isso. Eu criaria, nesse caso, um use case ali, um manager para ela, para ficar o create, o update, etc. E o use case LOA usaria ela, ao invés de usar... receberia um terceiro manager. Eu receberia um manager de livro, de user e de LOA. Beleza? Tem outra pergunta aqui, qual seria a principal diferença entre a Clean Architecture e a Evolutionary Architecture? Então, eu estou lendo nesse livro sobre arquiteturas evolucionárias, é um livro bem maneiro. O que eu entendo até o momento é que a sua arquitetura ser evolucionária significa que ela é fácil de evoluir, fácil de se adaptar. Então, eu acho que esse conceito de arquitetura ser evolucionária se aplica à Clean Architecture, se aplica à hexagonal. Então, é um conceito que você, beleza, além da arquitetura ser fácil de adaptar, ser segura, ela consegue evoluir com o tempo muito mais fácil, tá? Então, eu posso estar falando besteira porque eu não li o livro inteiro, só li alguns posts sobre isso, mas até onde eu entendo no momento, esse é um conceito que eu vou aplicar nas minhas arquiteturas. Como migrar de um... beleza? Não sei quem respondeu, mas quem perguntou. Como migrar de um projeto com MVC para Clean Architecture? Cara, eu acho que como migrar qualquer projeto legado é você fazer com cuidado. Assim, tem livros só sobre migração, sobre refatoração, livros bem legais. Eu acho que uma boa prática é você começar aos poucos. Você pode fazer... encapsular o teu projeto que está hoje em MVC como um projeto mais separado, ou transformar ele no use case, por exemplo, e aí, aos poucos, e criar uma estrutura ao redor, e essa é o que se chama de estrangulamento, né? Você pega o teu projeto atual, faz uma camada ao redor dele, e o teu projeto novo começa a usar essa camada nova. E aí, aos poucos, você vai tirando regras de negócio que estão no use case e que estão no MVC, e colocando nessa nova camada.
você vai meio que estrangulando o projeto antigo e até o momento que ele desaparece, sabe? Acho que essa é uma boa estratégia para você migrar projetos, tanto de MVC para Kinectecture, e depois que está na Kinectecture fica muito mais fácil você migrando aos poucos, sabe? Beleza? Não sei se eu respondi, respondi o suficiente. Massa. Dá uma olhada, tem uns livros bem legais sobre refatoração, cara. Pessoal, temos tempo para uma última pergunta, tá? Sem pressão, né? Tá, mas temos tempo só para mais uma pergunta, por gentileza. Massa. Essa pergunta aqui, essa última, então, algum framework PHP ou Python que já entregue a Kinectecture por default? Não que eu saiba, tá? Então, mas é como uma das premissas da Kinectecture é ser independente de framework, você pode implementar ela com qualquer framework que você quiser, tá? Então, tem implementações pela internet usando Laravel. Eu fiz uma apresentação sobre Kinectecture em PHP usando, se não me engano, foi que agora virou o Laminas, né? Que era o framework o micro framework da Zend, né? Eu não lembro como é que era o nome antigo, é Laminas. Dá para fazer com o Lumen, dá para fazer com o próprio Laravel. Eu estou usando agora, na empresa que a gente está trabalhando agora, a gente usa Elixir, a linguagem Elixir, e usa-se Phoenix, que é o framework do Elixir. E ele implementa vários desses conceitos lá. Então, eu fiz um documento interno, que depois eu quero virar um post, sobre mapeando assim, os conceitos da Kinectecture para a arquitetura do Phoenix. Então, está tudo lá, só tem outros nomes, sabe? Então, o Phoenix implementa quase todos os conceitos, assim, muito bem parecidos, muito parecidos. É um framework que eu achei interessante, assim, é de uma linguagem nova para mim, a linguagem funcional, mas implementa quase tudo. Então, eu não conheço nenhum que diga de fábrica, nós usamos esse framework que é a Kinectecture, mas você facilmente consegue aplicar esses conceitos em qualquer um desses frameworks.